Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Surge um novo dia e neste início de manhã que estou, também encerrando mais uma semana, ou a primeira semana de meditações da Palavra de Deus neste ano. Sendo assim, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras, extraindo delas preciosas lições para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. Que esta semana tenha sido uma semana de bênção para todos vocês, para todos nós. Hoje, meditaremos no versículo de número 5. O capítulo é o 2 e a epístola é a de Paulo aos Filipenses. Olha o que disse o nosso querido e amado apóstolo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, companheiros, amigos, que responsabilidade Paulo lançou sobre os nossos ombros, desde aquela época e até os dias de hoje. Olha o que ele nos ensina e nos exige em nome de Cristo, do qual ele era ministro, embaixador, doutor, apóstolo e porta-voz para cada um de nós, os gentios. E ele disse, olha gente, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isto é ou não é sério, irmãos? Isto é ou não é de grande e imensa responsabilidade? Quando fala aqui de sentimento, e eu já falei num dos áudios nesta semana, está se falando de modo de pensar, maneira de pensar. Pensar, pensamentos, sentimentos é a mesma coisa e que nos leva a atitudes. É o mesmo que o que Paulo estava dizendo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é o mesmo que haja em vós a mesma maneira de pensar de Cristo, que houve em Cristo, como ele pensou. E tudo isto exteriorizando é o mesmo que haja em vós a mesma atitude ou as mesmas atitudes que haviam em Cristo Jesus. Como ele se comportava, como ele procedia. Então, Paulo está aqui a nos ensinar que devemos ter o mesmo comportamento que Cristo teve. Que possamos pensar da mesma maneira que Cristo pensou. É por isso que eu vos disse ainda na segunda-feira que neste capítulo, melhor dizendo, Paulo estava querendo que tivéssemos a mente de Cristo. E que a mente de Cristo estivesse em nós. E olha aqui, esse versículo aqui eu considero chave neste capítulo. Que tenhamos o mesmo pensamento de Cristo. Que tenhamos o mesmo sentimento de Cristo. Que tenhamos a mesma maneira de pensar de Cristo. Que tenhamos as mesmas atitudes que Cristo teve. E aí, irmãos? Como é que fica a nossa situação espiritual, a nossa vida diária, prática, cristã? Há um livro que diz assim, o seu título, Em teus passos, o que faria Jesus? É sério ou não é? Nos meus passos, o que faria Jesus? Nos teus passos,
O que faria Jesus? Como ele se comportaria? Ele faria o que você faz? Hum? Ele pensaria como você pensa? O que é que você acha? Enfim, amados, o que estamos a fazer está dignificando o bom nome de Jesus? Está honrando, glorificando o bom nome de Jesus? E também da comunidade aonde vivemos? E também dos nossos irmãos? E também da nossa família? O teu testemunho, o meu, o nosso testemunho tem realmente glorificado a Cristo, a Deus, ao céu, à igreja, à nossa família, à igreja que congregamos, hein? É ou não é muito sério? Que tenhamos todos um mesmo parecer, que tenhamos todos uma mesma maneira de pensar. Eu já vos falei aqui algumas vezes e vou mais uma vez falar, que no capítulo 17 de João, onde está a oração sacerdotal, a oração de Jesus ao Pai era esta: Pai, que eles sejam um, assim como nós. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, versículo 1. E vocês sabem, tão bem quanto eu, que nestes últimos tempos, dias e nestas últimas horas principalmente, uma desarmonia, uma desunião tem invadido o arraial dos santos. É ou não é? É muita desavença, muita desarmonia, muita falta de união, muitas queixas, muitas murmurações, muitos falando mal dos outros. E aonde está o amor que cobre multidões de defeitos e pecados? Aonde está a compreensão para entendermos e tolerarmos os mais fracos, os débeis na fé, aqueles que não têm tido, nunca tiveram uma experiência pessoal, viva, marcante com Jesus? Porque, na verdade, irmãos, quem tem uma experiência pessoal, profunda, marcante com Jesus, tem o seu comportamento mudado. Essa é que é a verdade. Se você vê um crente que em nada mudou, é porque, infelizmente, com Jesus, este tal crente, esta tal crente ainda não se encontrou. Porque quem se encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece na vida dele ou dela, eles são justificados, isto é, têm todas as suas dívidas pagas pelo sangue de Jesus. Colossenses 2,14. Quem se encontra com Jesus nasce de novo. João 3, versículos 3 e 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Pense, imagine uma criança recém-nascida. Como são os sentimentos desta criança? Existem maldades nesse sentimento? Ou a pureza é total? Hein? A inocência é total? E o crente que é nascido de novo, ele tem que ter sentimentos puros, lavados no sangue de Jesus. Quem odeia, passa a amar. Quem era homicida deixa de ser e passa a produzir vida ao seu semelhante. A preocupação de quem nasce de novo é amar, sem se preocupar de ser amado. Compreender, sem se preocupar de ser compreendido. Tolerar os mais fracos. Irmãos, não adianta ter o seu nome escrito no rol de membros do livro da igreja. Não adianta ser importante, ter excelentes posições sociais na sociedade, né? Não adianta, irmão.
Diante do céu, nada disto vale coisa alguma. Porque o que adianta é o crente ser salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. E este nome, aí sim, está escrito no livro da vida. Apocalipse, não é? Capítulo 20, ali no versículo 12 em diante, onde está escrito. Foi aberto lá no dia do juízo o livro da vida. E todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, de 12 a 15. E Jesus disse, lá no capítulo 10 de Lucas, aos discípulos, quando eles voltaram, né, daquelas visitas que fizeram e relataram a Jesus os milagres, os sinais que aconteceram, Jesus disse, olha, não vos alegreis por isto, por essas coisas. Antes alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. E no Apocalipse 3, versículo 5, Jesus disse que quem não negar o seu nome, ele jamais riscará o nome desta pessoa que está escrito no livro da vida. E um dia Moisés orando a Deus, pedindo a Deus para que perdoasse o povo, né? Ele disse assim, Senhor, se não perdoares o povo, peço-te, risca-me do teu livro. E Deus disse, olha, Moisés, do meu livro eu só risco quem peca. Moisés já sabia, há 3.500 anos atrás, que o nome dele estava lá no livro da vida. Que coisa linda, não é verdade? E você, tem certeza que o teu nome está no livro da vida? Se você tem, é porque você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, existem novos sentimentos em você. E aí você pode cumprir de maneira literal, integral, isso que Paulo está dizendo aqui. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mesma maneira de pensar, de agir, de ter atitudes. Não é interessante? Então encerremos esta semana pensando nisso. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Ele viveria como eu vivo, ele agiria como eu ajo, ele pensaria como eu penso. Os meus desejos seriam os dele e os desejos dele os meus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mesma maneira de pensar, a mesma atitude. Você fazendo isto, você está dando prova cabal de que é um verdadeiro servo santo de Deus, uma serva santa de Deus. Isto é, um verdadeiro crente, um autêntico cristão, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba minha oração, adoração, gratidão. Senhor, que haja em mim, que haja em todos aqueles irmãos e amigos que me ouvem, os mesmos sentimentos que houve no teu Filho Jesus e, consequentemente, as mesmas atitudes. Pai Santo, que nunca visemos os nossos próprios interesses, mas do próximo também. Estenda, ó Pai, a tua mão para curar os enfermos e solucionar os problemas. E conceda-nos a todos um excelente final de semana, debaixo da tua proteção. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um excelente final de semana. Olha, domingo está chegando aí. Vá à casa de Deus, vá à escola dominical, estude, aprenda a palavra de Deus. À noite, retorne ao templo para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Mais uma vez, te desejo um feliz final de semana. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.